O que realmente acontece quando uma pessoa idosa vive sozinha, sem ninguém para checar como ela está? E como ela pode se manter segura? Não se trata apenas da solidão, mas dos riscos silenciosos que se acumulam quando ninguém está por perto para perceber. Um escorregão na cozinha, um telefone que nunca toca. Essa é uma dura realidade que muitos idosos enfrentam à medida que envelhecem. Às vezes, sobrevivem a amigos, cônjuges ou até a disponibilidade dos próprios filhos. Mas aqui está o que muita gente entende errado. Viver sozinho não significa viver de forma insegura. Na verdade, algumas das pessoas mais independentes, lúcidas e emocionalmente fortes na terceira idade são aquelas que aprenderam a transformar seu lar e seus hábitos em aliados, e não em inimigos. Este vídeo é para você, que vive sozinho agora ou está se preparando para essa possibilidade. Talvez você esteja nos seus 60, 70 ou 80 anos e tenha percebido que depender dos outros nem sempre será viável. Ou talvez você ainda se sinta forte e capaz, mas quer garantir que estará bem preparado para o que vem pela frente. Hoje, vamos explorar 5 ações específicas que cirurgiões cardíacos, especialistas em geriatria e idosos experientes recomendam para manter-se seguro, estável e bem apoiado vivendo sozinho. Cada uma dessas dicas pode fazer uma enorme diferença. Não apenas em quanto tempo você vive, mas em como você vive. Então, se você já se sentiu inseguro sobre o futuro ou se pergunta como garantir seu bem-estar quando não houver ninguém por perto, este vídeo é para você. Vamos começar. Número 1. Ter uma rotina diária de verificação. Uma das primeiras coisas que diferencia idosos independentes e seguros daqueles que enfrentam dificuldades é um hábito simples: ter uma rotina confiável de check-in diário. Isso não significa abrir mão da independência. É sobre construir, discretamente, uma rede de segurança que funciona em segundo plano. Muitas pessoas idosas que vivem sozinhas querem preservar sua privacidade. Mas o que acontece se você cair? Ou sentir tontura? Ou simplesmente esquecer de tomar seu remédio uma manhã? Sem algum tipo de check-in, um pequeno problema pode se transformar rapidamente em uma emergência séria. Agora, isso não quer dizer que alguém precise visitar sua casa todos os dias. Pode ser uma ligação rápida, uma mensagem curta ou até um sinal visual, como abrir a cortina num horário específico que informe alguém que você está bem e ativo. Algumas comunidades até organizam sistemas de amigo vigilante, onde vizinhos apenas observam as janelas uns dos outros ou colocam uma bandeirinha no início do dia. Leva menos de 30 segundos, mas pode significar tudo. Deixe-me contar sobre o Harold, um ex-diretor escolar de 82 anos que ainda vive na mesma casa há mais de 40 anos. Ele é lúcido, forte e orgulhoso, mas também sabe que viver sozinho tem seus riscos. Todas as manhãs, às 9 horas, ele envia uma mensagem de bom dia para sua sobrinha. Se ela não tiver notícias dele até às 10 horas, ela liga. Quase nunca é necessário mais que isso. Mas só o fato de alguém estar atento deixa tanto Harold quanto sua família tranquilos. Hoje em dia existem até serviços e aplicativos feitos para isso. Alguns enviam alerta a um contato se você não se logar ou apertar um botão no horário habitual. Outros conectam você com voluntários que ligam diariamente. Não se trata de controlar sua vida. Trata-se de criar um ritmo silencioso que apoie sua segurança sem tirar sua dignidade. Esse pequeno ato, estabelecer uma rotina de check-in, é algo que qualquer pessoa pode fazer. Não importa se você tem 60, 70 ou mais de 80 anos. E isso não é um sinal de fraqueza. É um sinal de sabedoria. Porque a verdade é, as pessoas fortes não evitam planos de apoio. Elas garantem que tenham um. Número 2. Adaptar a sua casa para evitar quedas. A maioria dos acidentes graves com idosos não acontece na rua. Acontece dentro de casa. E na maioria das vezes, não é porque a pessoa esteja frágil. É porque o espaço onde vive não foi ajustado para acompanhar as mudanças do corpo com o tempo. Sua casa pode estar cheia de memórias, mas também pode estar cheia de riscos ocultos. Tapetes que escorregam, fios soltos perto dos pés, cadeiras muito baixas ou interruptores que forçam você a esticar demais o corpo.
Essas pequenas coisas não parecem perigosas, até o momento em que se tornam. Veja o caso da Carol, uma senhora de 77 anos que costumava receber amigos da igreja em sua sala aconchegante. Ela conhecia cada canto da casa, mas numa noite de inverno, pisou num tapete com a borda dobrada. Perdeu o equilíbrio e quebrou o quadril. Essa queda levou a 5 meses de recuperação e tirou dela a capacidade de dirigir. Tudo isso em menos de 3 segundos. Adaptar sua casa contra quedas não é só colocar barras no banheiro. É criar um espaço que acompanha o seu corpo, e não que trabalha contra ele. Isso significa garantir que a iluminação seja suave, mas forte o bastante. Que a cama esteja numa altura adequada, que os corredores estejam livres, que itens de uso diário, como pratos, toalhas e medicamentos, estejam ao alcance fácil, não escondidos em prateleiras altas ou gavetas profundas. Uma das formas mais eficazes de identificar riscos é andar pela casa como se você estivesse guiando alguém com dificuldade para se locomover. No que essa pessoa tropeçaria? O que faria ela hesitar? É isso que precisa ser ajustado. Outro ponto ignorado: os calçados usados dentro de casa. Muitos idosos andam de meias ou chinelos sem sola antiderrapante. É como andar no gelo. Invista em sapatos de casa com sola de borracha. Seus pés e seu equilíbrio vão agradecer. E não se esqueça do banheiro. Tapetes antiderrapantes dentro e fora do box, barra de apoio firme ao lado do vaso sanitário, um banco de banho para quem tem qualquer dificuldade de equilíbrio. Esses ajustes simples podem transformar sua segurança. Alguns pensam: ainda estou saudável, não preciso disso tudo agora. Mas adaptar a casa não é algo que se faz depois da queda. É algo que você faz para evitar que ela aconteça. Se você ainda está assistindo este vídeo e está achando útil, comente número 2 aqui embaixo. Assim eu saberei que você chegou até aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo conteúdos úteis, informativos e inspiradores. Vamos continuar. Número 3. Check-ups regulares com você mesmo. Uma das ferramentas mais poderosas que você tem ao viver sozinho é algo que ninguém mais pode te dar: a sua própria consciência. Mas aqui está a verdade que muitos ignoram. A gente só percebe que algo está errado quando já está acontecendo. Não se trata apenas de marcar consultas médicas ou medir a pressão uma vez por ano. Trata-se de aprender a ouvir o seu corpo e observar o que é normal para você e o que não é. Isso se torna seu sistema de alerta precoce. E quando você vive sozinho, ele se torna ainda mais essencial. Por exemplo, se você começa a esquecer palavras com mais frequência, se sente um desequilíbrio ao caminhar, ou está dormindo demais e ainda assim acorda cansado, isso pode ser o seu corpo pedindo atenção. Esses sinais são como sussurros, mas se você ignorar, eles podem virar gritos. Veja o caso do Bill, de 81 anos. Ele sempre foi super lúcido, vivia sozinho e se virava bem, até o dia em que esqueceu o fogão ligado. Depois, esqueceu de novo. Depois colocou as chaves no congelador. Só quando o vizinho sentiu o cheiro de comida queimada à noite, perceberam que algo estava errado. Quando finalmente procurou ajuda, já estava em estágio inicial de demência. Um simples diário semanal, ou uma lista de checagem onde ele anotasse como estava se sentindo física, mental e emocionalmente, poderia ter detectado isso muito antes. Outro ponto importante: apetite e peso. Se você começa a pular refeições ou perde peso sem querer, isso pode indicar problemas de saúde ou até depressão. E como não há ninguém presente diariamente para notar isso, cabe a você reconhecer os padrões. Experimente criar uma rotina simples. Todo domingo de manhã, sente-se com um café e responda 5 perguntas. Dormi bem esta semana? Comi com regularidade e me senti satisfeito? Tive energia para realizar as tarefas do dia a dia? Notei algo diferente no corpo? Dor, tontura, inchaço? Me senti mais triste, ansioso ou desanimado que o normal? Se alguma dessas respostas te fizer parar para pensar, talvez seja a hora de conversar com seu médico ou com alguém de confiança. Esse hábito não é só para detectar doenças mais cedo, ele também gera confiança. Você se sente mais no controle, começa a confiar nos seus próprios instintos.
E isso é algo que nenhuma enfermeira, nenhum filho, nenhum cuidador pode substituir. Viver sozinho não é viver no escuro. É viver em sintonia com você mesmo. É isso que te mantém seguro. É isso que te dá poder. Número 4. Um lar seguro e acessível. Muita gente pensa que viver sozinho na terceira idade se torna perigoso por causa de grandes eventos dramáticos, como um incêndio, um assalto ou uma doença súbita. Mas na realidade, o que mais causa acidentes são as pequenas coisas. Um tapete mal posicionado, uma gaveta alta demais, um piso escorregadio. Esses detalhes não só dificultam o dia a dia, como minam silenciosamente a sua segurança e independência. E sabe o que torna isso ainda mais complicado? Com o tempo, você para de notar esses pequenos incômodos. Aquela luz do corredor que pisca, você se acostuma. Aquele degrau que range ou está torto, você ajusta o jeito de andar. Mas o corpo nem sempre se ajusta tão rápido quanto a mente. Veja o caso da Linda, de 76 anos. Ela morava sozinha e tinha muito orgulho de manter a casa arrumada, mas não atualizava nada há anos. Numa manhã, ela foi fazer café. Estava de chinelo sem sola antiderrapante e a ponta de um tapete virou ligeiramente. Seu pé prendeu, ela caiu com força. Ficou horas no chão até ser encontrada. Aquele tapete que ela via e pisava todos os dias quase lhe custou o quadril e sua independência. Então, o que você pode fazer? Primeiro, simplifique. Olhe sua casa com outros olhos, como se fosse um visitante. Tem fios atravessando caminhos, móveis demais em espaços apertados, tapetes que escorregam com facilidade. Tudo isso precisa sair. Sua casa não precisa ser vazia, mas nunca deve ser difícil de circular, mesmo nos dias em que você está cansado ou indisposto. Segundo, baixe e facilite o acesso aos itens do dia a dia. Se você precisa esticar o braço acima da cabeça todos os dias para pegar uma tigela ou subir numa cadeira para alcançar uma toalha, isso é um alerta. Mude os objetos de uso frequente para a altura dos ombros ou da cintura. Considere usar utensílios leves, potes fáceis de abrir e gavetas com fechamento suave que não emperram. Terceiro, cuide da iluminação. Conforme envelhecemos, nossos olhos demoram mais para se adaptar à escuridão. Instale luzes com sensor de movimento no corredor, banheiro e cozinha. E certifique-se de que todas as escadas, mesmo as pequenas, estejam bem iluminadas de cima a baixo. Quarto, pense em acessibilidade. Tenha telefones em mais de um cômodo, botões de emergência ou dispositivos como smartwatch com alerta de queda podem salvar vidas. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Por fim, torne o banheiro o mais seguro possível. Barra de apoio, tapetes antiderrapantes e um assento firme no chuveiro. Essas mudanças podem não parecer glamorosas, mas protegem sua dignidade. Permitem que você continue vivendo com autonomia. Se você ainda está assistindo e achando essas dicas úteis, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você chegou até aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para te informar e inspirar. Vamos em frente. Número 5. Âncoras emocionais e sociais fortes. Estar sozinho não significa necessariamente sentir-se solitário. Mas à medida que envelhecemos e moramos sozinhos, o isolamento emocional pode se instalar aos poucos e se aprofundar silenciosamente. Nem sempre é pela falta de pessoas por perto. É por não se sentir visto, não se sentir necessário, não se sentir conectado. Um dos maiores perigos de envelhecer sozinho é perder o senso de propósito. Você pode passar de uma vida cheia de tarefas, trabalho, filhos, compromissos na comunidade, para dias silenciosos, sem ninguém para checar como você está. E embora um pouco de solidão possa ser tranquila, demais pode causar entorpecimento emocional, depressão e até problemas de memória. Lembro-me de um senhor chamado Gerald, 82 anos, que vivia sozinho desde que sua esposa faleceu. Ele ainda cozinhava, caminhava no parque, fazia compras, mas por dentro sentia-se invisível. Certa vez ele me disse: "Eu poderia desaparecer por uma semana e ninguém saberia.
Essa frase nunca saiu da minha cabeça, porque para muitos idosos, isso não é só um sentimento, é a realidade. A boa notícia? As âncoras emocionais e sociais podem ser reconstruídas. E não se trata de virar extrovertido ou entrar em todos os grupos da cidade. É sobre encontrar pequenos laços significativos que te mantenham conectado ao mundo. Comece com check-ins regulares, uma ligação semanal com um sobrinho, uma conversa diária com o vizinho. Inclua isso na sua rotina como se fosse uma vitamina. Não precisa ser longo ou profundo, só consistente. Considere fazer voluntariado, mesmo de casa. Ler histórias para crianças por vídeo, tricotar para abrigos, responder perguntas em grupos da comunidade. Sentir-se útil é um poderoso remédio. Se a mobilidade for um desafio, explore comunidades online. Existem fóruns, grupos no Facebook, encontros no Zoom sobre tudo, de filmes clássicos à jardinagem. Muitos são pensados especialmente para pessoas mais velhas. Outra solução subestimada: ter um animal de estimação. Um cachorro ou gato calmo pode trazer conforto, rotina e motivação para se manter ativo. Até observar peixes num aquário pode diminuir a pressão arterial e reduzir a ansiedade. Por fim, conheça o centro de convivência da sua cidade ou os programas para idosos. Muitos oferecem transporte, eventos sociais e entrega de refeições. E o maior presente que oferecem é o contato humano. Você não precisa aparecer todos os dias sorrindo. Só estar lá já abre portas para a conexão. Solidão não é só um sentimento, é um risco à saúde. Mas a solução nem sempre precisa ser mais gente. Começa com mais conexão, mais rotina, mais pequenas formas de ser visto. Número 6. Mente e sistema preparados para emergências. Viver sozinho depois dos 70 não é só uma questão de conforto diário. É sobre estar preparado quando algo dá errado. Uma queda no banheiro, uma dor súbita no peito, um apagão no meio do inverno. O que diferencia um susto de uma crise grave geralmente se resume a uma coisa: preparação. Idosos que vivem com segurança sozinhos têm o que eu chamo de mentalidade preparada para emergências. Isso não significa viver com medo. Significa pensar adiante. Planejar e criar pequenas redes de segurança ao redor da sua vida para que a ajuda nunca esteja longe. Comecemos pelo básico. Uma queda simples pode causar sérias consequências: fraturas, traumas, horas ou dias sem socorro. Por isso, prevenir quedas é essencial. Tapetes antiderrapantes no banheiro, barras de apoio, corredores bem iluminados, móveis organizados para facilitar a circulação. São pequenos detalhes que podem decidir entre levantar-se ou ficar caído por horas. Sistemas de alerta médico. Muita gente adia isso pensando: ainda não preciso disso. Mas hoje, esses dispositivos estão muito mais modernos. Alguns parecem relógios, outros detectam quedas automaticamente, mesmo que você não consiga apertar um botão. Usar um não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Tenha uma lista de contatos de emergência impressa, não só no celular. Inclua nomes, telefones, medicamentos, alergias, médico responsável. Deixe uma cópia na geladeira. Os socorristas procuram lá primeiro. Ela pode falar por você quando você não puder. Estoque de comida e água. Tenha alimentos não perecíveis e água engarrafada para alguns dias. Não é por pânico, mas por uma nevasca, gripe forte, ou caso você não possa sair de casa. Inclua também uma lanterna, pilhas, carregador extra de celular. E você tem um kit básico de emergência. E o mais importante, um vizinho de confiança. Alguém que você possa ligar ou que te verifique de vez em quando. Não precisa ser amizade íntima, basta um combinado simples. Se você não me vir por 2 dias, pode bater na porta? Ou, vamos nos falar uma vez por semana, só por precaução. Por fim, a mentalidade. Aquela voz calma dentro de você que diz: eu pensei nisso, eu me preparei. Essa certeza traz paz e clareza se algo de fato acontecer. Viver sozinho depois dos 70 não precisa significar viver em risco. Um pouco de planejamento pode criar um mundo de segurança. Se você ainda está assistindo este vídeo e achou essas dicas valiosas, comente número 6 aqui embaixo para eu saber que você está conosco até aqui.
E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que o faça agora e ative o sininho para não perder nossos conteúdos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando materiais de qualidade para te informar e inspirar. Vamos continuar. Considerações finais. Então, o que realmente acontece quando uma pessoa idosa não tem ninguém para cuidar dela? Depende. Pode ser assustador ou pode ser libertador. A diferença está, muitas vezes, nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Viver sozinho não significa estar sozinho. Significa ter a chance de assumir o controle do seu espaço, da sua saúde e do seu tempo. Com os hábitos certos, como manter conexões sociais, fortalecer o corpo, tornar a casa mais segura, preparar refeições que nutrem e ter sistemas para lidar com emergências. Você pode construir uma vida que não seja apenas viável, mas profundamente gratificante. Lembre-se, não se trata de evitar todos os riscos. É sobre viver com sabedoria, usando a força que você já tem e construindo uma vida que reflita quem você é, independente, capaz e merecedor de paz e dignidade. Você já viveu muita coisa, já enfrentou desafios, superou obstáculos, se adaptou a mudanças. Essa força ainda está dentro de você. Na verdade, ela está mais forte do que nunca. Muito obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje. E como pretende aplicar isso na sua vida? Suas palavras são importantes para nós. Ler os seus comentários nos motiva e nos inspira a continuar. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.